A paz do Senhor. Eu quero, através desse vídeo, declarar algo importantíssimo para a sua vida: crescimento, amadurecimento e participação da plenitude do reino de Deus, a virtude do Evangelho. Algo que está dentro de nós e que tem um grande poder de mudar a nossa caminhada, a nossa maneira de agir, de ser e nos ligar mais intimamente com Deus vivo e verdadeiro. A consciência. A nossa consciência, ela tem o poder de nos julgar, tem o poder de nos condenar e também tem o poder de nos auxiliar a caminharmos com Deus. O apóstolo Paulo fala em sua carta aos Romanos, capítulo 2, versículo de número 15, que todos os seres humanos têm a lei de Deus escrita no seu coração e através da sua consciência ela os condena ou ela os aprova. E é um meio que Deus estabeleceu sobre toda a raça humana para ter um padrão ético, moral, um padrão bem fundamentado e estabelecido para manifestar, ainda que manchada e até mesmo corrompida, a imagem de Deus sobre a face da terra. E Paulo declara que um dia Deus vai julgar todos os homens, no versículo 16 do mesmo capítulo, através do evangelho de Jesus Cristo, pelas obras da consciência. Então eu gostaria de ler aqui um texto que Paulo declara, inspirado pelo Espírito Santo, e fazer algumas aplicações para te ajudar a crescer, a amadurecer e a se conduzir mais dinamicamente, mais cheio de graça, de virtude, consciente da sua vida com Deus e da vida com Deus em ti. Resultado: vai ser abençoado, fortalecido e vai viver as promessas de Deus com uma consciência limpa, em paz, com alegria no coração. Atos dos Apóstolos, capítulo de número 24, do versículo 14 em diante, diz assim: confesso-te, porém, que adoro Deus, os nossos antepassados, como seguidor do caminho, a que chamam seita. Creio em tudo que concorda com a lei, no que está escrito nos profetas. E tenho em Deus a mesma esperança desses homens, de que haverá ressurreição, tanto do justo como do injusto. Por isso, procuro sempre conservar a minha consciência limpa diante de Deus e dos homens. Paulo está sendo julgado, ele está sendo avaliado, ele está diante aqui de um tribunal, diante de Félix, e ele expõe a sua vida, a sua confissão, a sua declaração de fé, e vocês podem observar que ele fala que a vida dele, a atitude dele, a maneira dele agir e de se portar, está em conformidade, padronizado, segundo a lei e os profetas, quer dizer, segundo toda a palavra de Deus conhecida no tempo dele, que era o Antigo Testamento, e nós hoje o Novo Testamento. E ele fala que ele servia, quer dizer, ele adorava, a vida dele era totalmente consagrada ao Deus dos antepassados, ao Deus de Abraão, Isaac, Jacó, o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que é revelado plenamente por intermédio de Jesus Cristo e que hoje habita em nós pelo seu Espírito Santo. Outro fato que Paulo declara aqui também é que ele tinha uma esperança viva em Deus, que um dia os mortos iam ressuscitar. E esse dia, pelos profetas, declara que será o dia do juízo, o dia do encontro com Deus, um dia onde Deus vai julgar todas as obras que são realizadas sobre a face da terra, quer boas, quer más. E isso, pelo Paulo estar fundamentado na palavra, por ele estar conduzindo a sua vida pela fé no Senhor Jesus, como ele diz, ele segue o caminho, Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Esse era um outro título que se dava ao cristianismo, o caminho, os adoradores do caminho, quer dizer, daqueles que vão a Deus. E Jesus declarou: ninguém veio ao Pai senão por mim. Então Paulo, ele adorava, servia ao Senhor Jesus Cristo, fundamentado nas Escrituras, porque Jesus é o cumprimento da palavra de Deus, tendo a esperança da ressurreição dos mortos com uma boa consciência, porque ele sabia: eu estou andando pela graça de Deus, por intermédio do sacrifício do Senhor Jesus Cristo, unido a ele, e no dia da ressurreição eu já estou justificado, pois o sangue de Cristo me lavou e me purificou de todo o pecado, e hoje eu vivo segundo a vontade de Deus, pela graça de Deus, através do testemunho do Espírito Santo. E o que dava a Paulo essa convicção? A sua consciência, a sua mente limpa, purificada, a sua mente totalmente unida ao Espírito de Deus, sem mágoa, sem mácula, nada, mas totalmente livre. E você pode ver isso na palavra, que é a realidade. Em Hebreus, no capítulo 9, o apóstolo Paulo, ao escrever essa carta, ele pôde declarar, Hebreus, capítulo 9, versículo 14, ele diz assim, ó: quanto mais o sangue de Cristo, que pelo Espírito eterno se ofereceu de forma imaculada a Deus, purificará nossa consciência de atos que levam à morte,
para que servamos ao Deus vivo. O sangue do Senhor Jesus Cristo, a nossa entrega ao Senhor Jesus Cristo, receber o Senhor Jesus Cristo em nossos corações, o Espírito Santo aplica em nossas vidas o sangue dele, para que purificar as nossas consciências das obras, dos atos, das atitudes contaminadas, influenciadas pelo pecado, e nos capacita, através da consciência agora limpa e purificada, como diz aqui, a servir ao Deus vivo, a estar na presença de Deus, a andar com Deus e fazer a vontade de Deus com uma consciência limpa, purificada e totalmente transformada pelo poder do Evangelho do Senhor Jesus Cristo. Em Romanos, capítulo de número 9, versículo 1, Paulo nos declara algo muito profundíssimo, que todos nós cristãos temos que tomar posse e viver essa realidade. Ele diz assim, ó: digo a verdade em Cristo. Nós só podemos dizer a verdade quando estamos em Cristo, unido em Cristo. No grego, significa estar dentro, incorporado, totalmente envolvido. Não minto. Minha consciência o confirma no Espírito Santo. Quer dizer, a consciência dele confirmava, testificava com o Espírito Santo. A nossa consciência em Cristo Jesus, ela é unida com o Espírito Santo. E o Espírito Santo usa a nossa consciência como a voz dele para nos guiar, nos dirigir e nos mostrar quais são as decisões que devemos tomar, quais são as atitudes que devemos ter e a maneira que devemos nos portar. Quando a nossa consciência pesa, quando nós ficamos entristecidos, fizemos algo contrário à vontade de Deus. Mas quando vem a paz, a alegria, significa que estamos fazendo aquilo que agrada a Deus, que glorifica a Deus e que traz bom testemunho. E Paulo nos ensina que o Espírito Santo, com uma consciência que está unida com Cristo, purificada pelo sangue de Cristo para servir ao Deus vivo, tem o testemunho dele. É isso que você precisa, é isso que nós precisamos, estarmos mais e mais com a consciência limpa, purificada, sem mácula, para sermos guiados, dirigidos plenamente pelo poder, a virtude e a presença do Espírito Santo. Você pode ver em 1 Timóteo, capítulo de número 1, o apóstolo Paulo nos traz um ensinamento que é o propósito da palavra, o propósito da Escritura. E por isso que aprendemos, quer dizer, um homem que fez aquela declaração diante de um tribunal, ele escreveu nos dando um exemplo, nos revelando como nos conduzir, nos dirigir, porque ele foi um apóstolo do fundamento da igreja para conduzir os gentios ao Senhor Jesus Cristo e ser modelo em todas as coisas. Então ele fala aqui, 1 Timóteo, capítulo de número 1, versículo de número 5, ele fala assim, ó: o objetivo desta instrução é o amor, que procede de um coração puro, de uma boa consciência e de uma fé sincera. Quer dizer, o objetivo da instrução, do ensinamento e da palavra é o amor. Deus é amor e ele derrama o seu amor aos nossos corações pelo seu Espírito Santo, porque Jesus Cristo é a revelação do amor de Deus. Então, o objetivo, o telos, o propósito, a finalidade, a conclusão da palavra de Deus é nos conduzir ao amor, a termos um coração puro, porque bem-aventurados são os limpos de coração, porque eles verão a Deus. E uma boa consciência, quer dizer, uma consciência limpa, purificada, sem mácula, para viver uma fé não fingida, uma fé sem hipocrisia, uma fé que não é representada, mas ela é uma realidade de uma vida vivida plenamente com Deus. E Paulo declara que alguns se desviaram dessas coisas, voltando-se para discussões inúteis, querendo ser mestre da lei, quando não compreendem nem o que dizem, nem as coisas acerca dos quais fazem afirmações tão categóricas. Aqueles que se desviam isso, vivem discussões, debates, representações, querem ser mestres, instrutores e doutores, querem ser voz que clamas no deserto, querem ser grandes profetas, grandes homens de Deus. E o objetivo de Jesus Cristo é não sermos algo, não ostentarmos um título, mas viver o seu amor com uma boa consciência, um coração puro e uma fé não fingida, servindo a ele com prazer, alegria, na presença do seu Espírito, tendo o Espírito Santo testificando no coração que Deus se agrada das nossas vidas, porque estamos em Cristo, vivendo a vida de Cristo Jesus. E Paulo declara no versículo 18, desse mesmo capítulo, dizendo: Timóteo, meu filho, dou a você esta instrução, segundo as profecias já proferidas a seu respeito, para que, seguindo-as, você combata o bom combate,
mantendo a fé e a boa consciência, que alguns rejeitaram e por isso naufragaram na fé. Ele dá um mandamento, uma palavra, instrução, ensinamento e profissão para quê? Para que Timóteo possa ter um direcional, possa ter um norte, um caminho a prosseguir e um objetivo a alcançar. E qual é o resultado? Ele vai combater o bom combate da fé, ele vai muito bem manter a fé, sustentar, guardar, preservar a fé, e a consciência dele vai estar limpa e purificada, a consciência dele vai estar alimentada pela palavra de Deus, crescendo com um coração puro, uma fé não fingida de amor. Qual é o resultado? Ele jamais vai naufragar na fé, jamais vai afundar em questões loucas e se desviar do verdadeiro caminho, que é andar com Jesus, viver com Jesus e desfrutar da presença de Jesus nesta terra, nesta vida, e no dia da ressurreição ser coroado, ser participante do reino e viver para sempre no reino e na glória de Deus com Deus. É o que Paulo está ensinando. Então nós temos que tomar cuidado, nós temos que zelar da nossa consciência e devemos preservá-la. E como que Paulo pôde declarar isso diante do Sinédrio? Porque ele viveu, ele praticou, ele experienciou estas coisas e expressou, inspirado pelo Espírito Santo, para escrever a nós. Por isso, para concluir essa rápida mensagem, eu quero dizer que ele, quando ele escreveu em 2 Coríntios, capítulo de número 1, do versículo de número 12 em diante, ele diz assim, ó: esse é o nosso orgulho. A nossa consciência dá testemunho de que nos temos conduzido no mundo, especialmente em nosso relacionamento com vocês, com santidade e sinceridade proveniente de Deus, não de acordo com a sabedoria do mundo, mas de acordo com a graça de Deus. Pois nada escrevemos que vocês não sejam capazes de ler ou entender. E espero que, assim como vocês nos entenderam em parte, venham a entender plenamente que pode orgulhar-se de nós, assim como nós nos orgulharemos de vocês no dia do Senhor Jesus. A alegria, o júbilo, o regozijo, a verdade da vida cristã de Paulo era que a consciência dele dava testemunho que ele se conduzia, se portava no mundo com santidade e sinceridade proveniente. A fonte era Deus. Pelo testemunho do Espírito Santo em sua consciência, porque a sua consciência foi lavada pelo sangue de Jesus Cristo. Ele acompanhava, seguia, obedecia o mandamento. Fé não fingida, coração puro, uma boa consciência. Qual era o resultado? Ele vivia a graça de Deus, vivia a bênção de Deus. E ele escreveu, testificou, compartilhou para que os outros pudessem ler, entender e compreender e viver essa realidade. Aí no dia do Senhor Jesus Cristo, no dia do juízo, no dia da ressurreição, na consumação de todas as coisas, ele ia se alegrar, se gloriar, jubilar, ao ver uma grande multidão de homens, mulheres, adultos e crianças sendo coroados, abençoados, transformados, participantes do reino de Deus e resplandecendo com a glória do Deus vivo e verdadeiro por intermédio do evangelho de Jesus Cristo, nosso Senhor. Então eu quero terminar aqui essa rápida meditação declarando: limpe a sua consciência, purifique a sua consciência. Como? Pelo sangue de Jesus Cristo, pela virtude do Espírito Santo, através do testemunho do Espírito Santo, confessando os teus pecados, confessando as tuas fraquezas e falhas e sendo renovado pelo Senhor. Resultado: você vai viver a plenitude da bênção de Deus e o nome de Jesus Cristo vai ser glorificado na sua vida e você viverá o melhor de Deus nessa terra de agora em diante, em nome de Jesus Cristo. Amém.